Fala aí pessoal, tudo bem? Tem uma galera aí perguntando se pode colocar revestimento 3D em grafiato, tá? Efeito decorativo feito com massa corrida, feito com argamassa, textura. E desta feita eu vou fazer uma aula, um vídeo na verdade, né? Um tutorial bem top aqui para vocês, tá? Nós temos uma parede com grafiato bem rústico aqui, que foi eu quem fiz também, tá? Mas aqui já tem o que? Acho que uns 10 anos, 8 anos, acho que uns 8 a 10 que eu fiz isso aqui. E aqui eu não usei ferramenta nenhuma para fazer esse grafiato aqui, tá? Para fazer essa textura. Aqui eu fiz simplesmente com as mãos e massa PVA, massa corrida PVA, né? Pegando com as mãos e colocando aqui, puxando. Na época isso aqui era um sucesso, ainda tem hoje aí, né? Mas o 3D chegou para substituir, tá? E nós vamos remover essa textura aqui, esse grafiato, né? Chamamos assim, e vamos colocar um 3D no modelo Pétala, tá bom? Então é o seguinte, qual vai ser o procedimento? Aqui eu só tirei a parte podre, tá? Aqui estava podre, tirei, coloquei aqui esse reboco, né? Como vocês verem, é uma textura tá muito áspera, muito alto, ó. Só que é o seguinte, a priori aqui, de início eu iria quebrar tudo aqui, tirar. Só que como tá bem resistente, tá? Se tivesse podre aqui, eu tirei essa parte porque estava podre. Na parte de cima, se tivesse toda podre também, eu iria tirar tudo, né? Que aí eu não poderia colocar por cima porque correria o risco de cair. Como já tem aí 10 anos aproximadamente, olha só aqui, ó. Tem umas pancadas aqui e ele tá bem firme. Então o que eu vou fazer? Eu só vou aqui acertar com gesso liso, tá? Vou acertar essa parede toda aqui o máximo. Vou tirar esses, olha como ele tá bem, aqui tem o quê? Aqui tem 4 milímetros ou mais, viu? Os pontos de textura aqui. Então é o seguinte, eu vou aplicar o gesso liso aqui e vocês vão acompanhando aí, tá? Depois do gesso liso é que a gente entra com o revestimento 3D, tá bom? Então eu posso aplicar, tá? Se ele tivesse todo assim, todo baixinho, né? Já poderia entrar com o revestimento, né? Eu poderia colocar direto, dar uma lixada, quebrar a parte mais alta. Ele tá bem bom aqui, né? Essa textura. Mas enfim, eu vou aplicar o gesso simplesmente para nivelar ele, para dar, né, mais um acabamento legal. E daí depois do gesso, igual eu fiz aqui, ó, já coloquei uma tomada aqui, aplicar o gesso liso, aí depois eu volto mostrando para vocês, tá certo? Então é o seguinte, só lembrando, quando o serviço já está feito, que você vai refazer ou fazer uma adaptação, é interessante você fazer todos os procedimentos cabíveis e profissionais. Dessa feita eu vou entrar agora com a Smart Resina na função Prime. Já vista que ela é 5 em 1 também, ela é Prime, ela é selador, verniz, membrana de couro e impermeabilizante. Eu vou entrar com ela aqui porque com isso eu elimino todo o pó, toda a terra que porventura estiver aqui na minha textura. E com isso também aplicando ela como prime para que o gesso ele adere, tá? Para que o gesso ele cole melhor na textura. Já visto que ela está pintada, como vocês estão vendo. Mas como essa textura ela já tem um ponto de aderência também por si só, eu vou aplicar resina, né? Porque por outro lado ela está pintada e a Smart Resina ela vai me dar esse prime, né? E vai facilitar a colagem do gesso, tá? No serviço aí na parede. E daí, depois da aplicação, eu já mostro para você como é que eu faço a questão do gesso, o gesso liso, para dar uma cobertura legal com segurança também. Para aplicar a resina é muito fácil. Você aplica a resina com pincel, brocha, trincha, rolo, compressor, pistola. Você quem escolhe a forma, qual o equipamento que você vai usar, tá? Para aplicar.
Agora é o seguinte, vamos lá. Eu vou entrar aqui agora com a parte do gesso. Já vou preparar o gesso aqui, tá? Depois de 2 horas, a aplicação do gesso liso em cima da Smart Resina, que eu apliquei aqui como primer. No meu gesso liso, eu vou colocar o SOS Gesso Liso Perfect Finish, tá? É um gesso liso perfeito. Então é o seguinte, esse frasco aqui, ele rende até 10 sacos de gesso, tá? Até 10 sacos de gesso. Ele é um líquido 250 ml. Só que aqui eu tenho 10 litros de água. Por que ele rende até 10? Porque tem muitas pessoas que trabalham em larga escala, tá? Com 5 sacos de uma vez, com 3 sacos de uma vez, ele prepara. Então fica fácil de você adicionar o produto. Mas aí você me pergunta, Edinaldo, mas eu quero colocar aí só em 5 litros de água, 10 litros de água, o que eu faço? Pronto, vamos lá. Toda a indicação está aqui no frasco. Se você quiser usar, tá? Depois você olha aí, acessa o site escutaovelho.com. O produto está lá e toda a indicação do produto também você vai encontrar lá, tá bom? Mas é o seguinte, ó. Eu tenho 10 litros de água. Para 10 litros de água, quanto que eu vou colocar do SOS Gesso Liso? Eu vou colocar só 10 ml. Em 10 litros de água eu vou colocar 10. Por quê? Porque aqui, ó, tá dizendo rendimento em até 10 sacos de gesso, tá? O frasco todo de 250 ml, mas eu quero usar só em 36 litros de água. Quanto que eu vou colocar em 36 litros de água? Eu vou colocar 25 ml. 25 ml de SOS Gesso Liso em 36 litros de água. 25. Como eu tenho 10 litros ali, eu vou usar apenas 10 ml. Beleza? E aí você faça as contas aí. Fracione de acordo com o que você quer, tá? E daí você prepara o seu gesso liso. Eu vou colocar em 10 litros de água apenas 10 ml. Só lembrando que se você colocar muito, o retardo vai ser bem considerável, tá? Esse produto aqui, ele retarda a secagem do gesso, tá? Ele lhe dá mais tempo para você trabalhar com ele. E ele dá brilho, ele tem um ponto de pega mais rápido, mais homogeneidade, mais cremosidade, melhor alisamento, tá? E melhor queima retardador, em até 45 minutos ou 1 hora. Então esse é o produto para alisar o gesso. Aqui eu não vou precisar de um alisamento perfeito, brilhoso, tá? Porque eu vou deixar ele bem áspero. Mas o que eu quero aqui é dar mais condição para eu trabalhar, mais tempo, tá? Deixar ele mais cremoso. Então esse produto aqui vai me trazer esse benefício. Vamos lá, adicionei o produto na água. Tá. Vou fazer essa parte aqui. Vou aguardar uns 5 minutos aqui ela descansando. Aí eu volto já fazendo e aplicando. Beleza? Olha só a cremosidade desse gesso. Ó, esse aqui já está no ponto de colocar na parede. Ó, aspecto do gesso. Tá? Olha só isso aqui. Aqui sim, aqui já está no ponto certo, ó. Olha só. Claro que eu estou pegando aqui com uma espátula, uma desempenadeira de aço. Você pode pegar com outro tipo de ferramenta também. Meu serviço aqui é pequeno, mas os grandes pleiteiros aí, eles têm ferramentas aí que dão agilidade, tá? Como por exemplo aí o Genésio, o Josias, o Ney, o Wesley, esses caras que estão sempre no dia a dia com parede grande,
Então a ferramenta aí é profissional. Aqui, claro que eu vou deixar bem rústico aqui, não vou alisar tanto porque eu vou entrar com as placas 3D aqui. A ideia aqui não é alisar tanto o gesso. A ideia aqui é só preencher. Eu vou entrar com 3D, beleza? Vou aplicar aqui uma boa parte, aí eu volto mostrando para vocês. Primeira parte concluída, a intenção aqui não era deixar o gesso 100% liso, até porque eu vou entrar com revestimento agora. Como eu usei um produto aqui um pouco retardante também, eu vou esperar 3 horas de relógio aqui, tá? Terminei de aplicar o gesso liso. Depois que eu esperar essas 3 horas, eu entro com o revestimento 3D, que vocês vão acompanhar também. Olha só, eu só alinhei, então uns pontos aqui que eu deixei bem áspero mesmo. Aquela parte de lá eu alisei mais, estava terminando, né? Daí eu alisei mais um pouco ali, ficou mais acabado. Não que seria necessário nessa parede, porque eu vou entrar com revestimento. Eu só fiz aqui, né, tirei os pontos altos da textura para que as peças apoiem com facilidade, beleza? Então vamos para frente, vamos começar a aplicação do 3D. Eu escolhi começar de cima pelo fato de a peça ser uma peça leve, 29 por 29. E a parede está com uma boa aderência, então a peça não vai ficar escorregando, não vai ficar soltando, tá? Estou começando de baixo para cima, de cima para baixo, na verdade. De baixo para cima eu começaria, se caso eu marcasse, né, as peças para a parte de cima chegar justamente como chegou ali, a peça inteira, tá? Então estou começando de cima para baixo, porque, como eu disse, peça leve, aderência boa. Olha só o recorte que vai pegar ali. 2 centímetros, mas eu vou ter que fazer, tá? Bora, sei lá. Pronto, aí eu vou filmando e mostrando tudo pra vocês aí, tá bom?